Parte dos petistas considera há meses, e em alguns casos há mais de um ano, que a eleição de outubro está liquidada. E que é uma mera formalidade que o Lula tem que cumprir antes de organizar a cerimônia de posse em 1º de janeiro de 2023. O salto alto dessa parte do PT e o risco que isso representa para o Lula é o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Jair Bolsonaro nunca saiu do jogo. No começo do ano eu falei aqui no diagnóstico, para desespero de alguns petistas, que Lula parecia não querer de fato ganhar as eleições. Por não aprofundar o diálogo com a centro-direita, iniciado por ele quando convidou Geraldo Alckmin para ser seu candidato a vice. Falei, eu me lembro, da falta de interlocução com alguns segmentos e a defesa de pautas progressistas e necessárias na construção de um país justo e democrático, mas que, infelizmente, não ajudam a convencer o eleitorado conservador que resiste a votar nele. Mas também resiste a votar em Bolsonaro, por reconhecer nele um nome antidemocrático e autoritário. Agora, dizer que tem que se fazer uma caminhada para o centro e ir ao acampamento de sem-teto e não querer conversar com a Faria Lima, não faz sentido. De lá para cá, Lula fez muito pouco ou quase nada disso que eu considero um dever de casa. Voltou a falar em alguns momentos nessas pautas e não conseguiu evoluir no contato com líderes evangélicos que sabem reconhecer que ele, em seu governo, atendeu a pautas caras ao segmento. Também não conseguiu ter uma interlocução mais profunda com setores democráticos do agronegócio ou do empresariado. Sim, porque existe uma parte expressiva do PIB, seja no campo, seja na cidade, que tem horror a Bolsonaro, mas que também tem receio de que Lula venha aí na agenda econômica. Eles temem que seja muito diferente da agenda econômica que eles gostariam de ver num candidato. Aqui é importante a gente dizer que isso não tem nada a ver com o que você pensa, com o que eu penso, com o que outras pessoas pensam, tem a ver com o que esses segmentos pensam, cujos votos serão contabilizados na mesma matemática que os nossos serão. Quando confrontado com isso, conforme eu falei recentemente na coluna, a reação do Lula não ajuda. Só que Bolsonaro não dormiu no ponto. O presidente, a gente sabe, caprichou no pacote de bondades, inclusive mexendo na Constituição, num movimento que para muitos especialistas em direito eleitoral violou a lei das eleições e que se fosse por um prefeito ou um governador, se fosse feito por um prefeito ou um governador, teria o poder até de impedir sua candidatura por configurar crime eleitoral. O presidente baixou impostos, liberou dinheiro para as bases, agradou motoristas de carro, taxistas, caminhoneiros, triplicou em um ano o valor do antigo Bolsa Família, que era de R$200, passou para 400 e agora, sob o nome de Auxílio Brasil, já era assim com os 400, mas terá o valor de R$600. Ou seja, o governo que não queria pagar nem auxílio emergencial para as famílias durante a pandemia, de um presidente que sempre atacou ao longo de seus mandatos como deputado os programas de transferência de renda, o próprio Bolsa Família. Agora esse governo tenta conquistar a simpatia eleitoral dos pobres com um agravante. O benefício de R$600, escancaradamente eleitoreiro, volta para 400 após as eleições. Terá sido feito exclusivamente para tentar salvar a reeleição de Bolsonaro. Tudo isso, porém, tem ajudado a aquecer a economia, tanto que a gente viu o desemprego baixou. As pesquisas de intenção de voto, aquelas que os bolsonaristas tanto atacavam antes, identificaram que houve uma diminuição da rejeição do presidente. A última rodada da Quest, encomendada pela Genial Investimentos na semana passada, mostrou que as coisas vão bem melhor agora para o Bolsonaro. De janeiro para cá, na estimulada, quando são apresentados os candidatos, o presidente já cresceu 9 pontos e a diferença entre ele e o Lula caiu. Mas e o PT? O que tem feito os petistas para tentar fazer Lula crescer nas pesquisas? O que não ocorre há meses. O partido não tem conseguido concretamente fazer nenhum aceno que diminua as resistências que algumas pessoas ainda têm a Lula. O ex-presidente talvez precise se comprometer a não levar em frente nesse novo mandato que ele quer conquistar algumas bandeiras econômicas ou mesmo sociais que são caras à centro-esquerda. Talvez tenha que fazer mais concessões do que gostaria ao empresariado liberal. Talvez tenha que se comprometer publicamente com uma agenda de corrupção, um tema que foi tão importante para ajudar na vitória do Lula em 2002, mas que foi abandonado pelo PT. Esses ajustes ou recuos, a gente pode chamar de diferentes maneiras, podem não agradar você que me ouve, que me vê. Podem não agradar o eleitorado mais à esquerda do presidente.
mas pode ser necessário para diminuir o antipetismo. Esta eleição, como eu já disse aqui também, é um duelo entre o antipetismo e o antibolsonarismo. Vence quem conseguir diminuir sua rejeição. Bolsonaro segue errando ao seguir escancaradamente autoritário, atacando o sistema eleitoral, ameaçando com o golpe com que ele tanto sonha, mas que até hoje não conseguiu dar. Apesar desses erros, como eu apontei aqui, ele está se movimentando, está no jogo. Cabe ao PT entender, no seu todo, que Lula precisa jogar mais rápido que o presidente.